A saga de Moisés, figura central na narrativa bíblica e na história da fé judaica, cristã e islâmica, é um testemunho poderoso de liderança, fé inabalável e a luta pela liberdade contra a opressão. No entanto, a história que se desenrola aqui não é apenas a de um profeta e legislador, mas a de um homem profundamente humano, forjado nas chamas da adversidade e impulsionado por um chamado divino que transcende a mera libertação de um povo. Concentramo-nos na complexidade de sua jornada, desde a infância protegida no palácio egípcio, até o momento em que, com o peso do destino de milhões sobre os ombros, confronta o poder absoluto de um faraó. Este roteiro busca explorar a dualidade de Moisés, o príncipe egípcio que se torna o líder hebreu, o homem de fala hesitante que se torna o porta-voz de Deus, e o indivíduo que, ao abraçar seu destino, também abraça o fogo purificador que o transformará em um dos maiores libertadores da história. A narrativa se aprofunda não apenas nos eventos externos, mas nas batalhas internas de Moisés, seu medo, suas dúvidas e a força que ele descobre em sua conexão com o divino. Ao apresentar esta perspectiva, buscamos ressoar com a experiência humana universal de enfrentar desafios avassaladores, de questionar o próprio valor e de encontrar coragem em meio ao desespero. A história de Moisés é, em sua essência, uma exploração de como a fé, mesmo em sua forma mais crua e questionadora, pode ser a força motriz para superar as mais intransponíveis barreiras, sejam elas o poder de um império ou as próprias limitações do ser humano. O que se propõe aqui é a criação de um roteiro cinematográfico que detalha a ascensão de Moisés, desde a sua descoberta e criação até o clímax do confronto com o faraó e a subsequente saída do Egito. Este projeto visa desmistificar e humanizar a figura de Moisés, apresentando-o não como um herói mítico intocável, mas como um indivíduo que navega por dilemas morais, medos pessoais e a magnitude de uma responsabilidade que ele inicialmente tenta evitar. Detalharemos os eventos cruciais, a infância de Moisés sob a proteção de uma princesa egípcia, sua educação nos caminhos egípcios, o desenvolvimento de uma consciência sobre a escravidão de seu povo, o assassinato de um egípcio e sua consequente fuga para Midian. Exploraremos sua vida como pastor, sua dúvida e relutância em aceitar o chamado divino, o encontro com a sarça ardente, um momento de profunda revelação e transformação, e o retorno ao Egito para confrontar o faraó. A narrativa culminará na imposição das 10 pragas, cada uma um teste para a fé de Moisés e uma demonstração do poder divino contra a arrogância humana, culminando na Páscoa e na travessia do Mar Vermelho. O roteiro se concentrará em diálogos penetrantes, em cenas que revelem a psicologia dos personagens e em uma reconstituição visualmente impactante do Egito Antigo e do deserto. O propósito fundamental deste roteiro é revisitar uma história milenar com uma lente contemporânea, destacando temas universais de liberdade, justiça, fé e resistência. A relevância reside na capacidade de conectar a luta pela emancipação de um povo oprimido com as lutas por direitos e dignidade que ecoam em nosso próprio tempo. A história de Moisés oferece um estudo de caso sobre como a liderança emerge em circunstâncias extremas, como a fé pode ser um catalisador para a mudança social e como a superação do medo e da dúvida é essencial para a realização de propósitos maiores. Buscamos evidenciar a importância da voz profética em denunciar a injustiça e em defender os marginalizados, um papel que ressoa profundamente em debates atuais sobre desigualdade social e direitos humanos. A narrativa não apenas narra eventos, mas explora as motivações por trás das ações de Moisés, o faraó e os israelitas, oferecendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas de poder, opressão e libertação.
Ao focar na jornada interior de Moisés, o roteiro pretende inspirar os espectadores a refletir sobre seus próprios chamados, seus medos e a coragem necessária para defender o que é justo, mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis. A libertação dos israelitas do jugo egípcio serve como uma metáfora poderosa para a libertação de qualquer forma de opressão, seja ela política, social ou pessoal, tornando a história de Moisés perenemente relevante. A escolha de situar esta narrativa no Egito Antigo, durante o período do Novo Império, oferece um pano de fundo de opulência, poder e rigidez social que contrasta dramaticamente com a condição dos hebreus escravizados. É um cenário onde a divindade do faraó é inquestionável e a estrutura hierárquica é rigidamente mantida. A localização específica dentro do Egito abrange desde os luxuosos palácios da realeza em Pi-Ramsés, onde Moisés é criado, até os campos de trabalho árduos, onde os hebreus sofrem sob o jugo da escravidão, construindo cidades e monumentos para o império. A fuga de Moisés o leva ao deserto de Midian, uma terra árida e isolada, onde ele encontra um modo de vida pastoral e um encontro transformador com o divino. A posterior jornada de retorno ao Egito e a liderança do povo pelo deserto em direção à Terra Prometida, incluindo a mítica travessia do Mar Vermelho e a chegada ao Monte Sinai, são os marcos geográficos centrais da narrativa. A significância desses locais é imensa. O Egito representa o poder da opressão e a ilusão de segurança. Midian simboliza o isolamento, a introspecção e o crisol onde a fé de Moisés é testada e fortalecida. O deserto, por sua vez, é o palco da purificação, da provação e da formação de uma nova identidade nacional. Cada local é escolhido não apenas como um cenário, mas como um elemento ativo na jornada de Moisés e de seu povo, moldando suas experiências e sua fé. A linha do tempo para este roteiro abrange um período extenso, começando com o nascimento de Moisés e estendendo-se até a travessia do Mar Vermelho e o estabelecimento da aliança no Monte Sinai. Os eventos cruciais são distribuídos de forma a criar uma progressão dramática. A infância e juventude de Moisés no Egito, a descoberta de sua origem hebreia e o assassinato do egípcio marcam o início de sua jornada de autodescoberta e fuga. Sua estadia em Midian, que dura aproximadamente 40 anos, é um período de formação e espera, culminando no chamado divino. O retorno ao Egito e os confrontos com o faraó, incluindo as 10 pragas, ocupam um período intenso e dramático, estimado em cerca de 1 ano. A saída do Egito e a perseguição pelo exército egípcio levam à milagrosa travessia do Mar Vermelho, um ponto culminante que simboliza a libertação definitiva. A chegada ao Monte Sinai e o recebimento da lei estabelecem as bases para a continuidade da jornada e a formação do povo de Israel. A relevância do tempo é crucial. A longa espera em Midian permitiu que Moisés amadurecesse e se afastasse da influência egípcia, preparando-o para a magnitude de sua missão. A urgência e a pressão exercidas pelas pragas criam um senso de inevitabilidade e destino, forçando a mão do faraó e a libertação do povo. Cada fase temporal é cuidadosamente considerada para maximizar o impacto dramático e a profundidade do desenvolvimento do personagem. Os principais envolvidos nesta narrativa são, naturalmente, Moisés, o protagonista central, e Faraó, o antagonista que representa o poder opressor. Moisés é retratado como um homem de origem hebreia, adotado e criado na corte egípcia, o que lhe confere uma perspectiva única e um conflito interno profundo. Faraó, por outro lado, é o monarca egípcio, imbuído de poder absoluto e convicção em sua própria divindade, inflexível em sua decisão de manter os hebreus em escravidão.
Outros personagens cruciais incluem Arão, o irmão de Moisés, que atua como seu porta-voz e parceiro na missão. Miriam, a irmã de Moisés, que desempenha um papel de observadora e, mais tarde, de líder espiritual. E a princesa egípcia, possivelmente Bítia, que salva Moisés do rio e o introduz na corte, representando um elo com o mundo egípcio. A figura de Deus, manifestando-se através da sarça ardente e de outras formas, é o catalisador divino que impulsiona a ação. Os israelitas, como povo escravizado, são um coletivo que representa a esperança, o sofrimento e a fé em busca de libertação. Os anciãos de Israel e os egípcios, incluindo oficiais e sacerdotes, compõem o círculo de influência e oposição. A responsabilidade por cada etapa da jornada recai sobre Moisés, com o apoio de Arão, enquanto o benefício final é a libertação e a formação de uma nação para todo o povo hebreu. A dinâmica entre esses personagens, especialmente o conflito ideológico e de poder entre Moisés e Faraó, é o motor principal do drama. A metodologia para a condução desta narrativa se concentra em uma abordagem realista e humanizada, explorando a psicologia dos personagens e os aspectos sociais e políticos do Egito Antigo. A construção do roteiro segue uma estrutura dramática, clássica, com um arco de personagem bem definido para Moisés, que evolui de um indivíduo hesitante e assombrado para um líder confiante e determinado. A representação visual do Egito Antigo buscará precisão histórica, desde a arquitetura e vestimentas até os costumes e crenças da época, para criar um ambiente imersivo e autêntico. A sarça ardente será retratada como um evento sobrenatural, mas com uma ênfase na experiência pessoal e transformadora de Moisés, focando em sua reação e aceitação do chamado. As 10 pragas serão apresentadas como uma série de confrontos progressivos, cada uma com um impacto crescente no faraó e no povo egípcio, demonstrando a força divina e a resistência humana. A travessia do Mar Vermelho será um clímax espetacular, enfatizando a fé de Moisés e o milagre da intervenção divina. A comunicação entre Moisés e Deus será retratada através de diálogos profundos e visões impactantes, mas sempre ancorada na experiência humana de Moisés. A estratégia narrativa envolverá o uso de diálogos incisivos que revelem as motivações e conflitos dos personagens, bem como cenas de ação e momentos de contemplação que explorem a fé e a dúvida. A abordagem como se estende à forma como a história será contada visualmente, buscando um equilíbrio entre a grandiosidade do épico e a intimidade do drama humano. A questão de quanto nesta produção abrange não apenas os aspectos financeiros, mas também o esforço, o tempo e a escala da narrativa. Financeiramente, a Bantu dos produção exigirá um orçamento considerável para recriar autenticamente o Egito Antigo, incluindo a construção de cenários monumentais, figurinos detalhados e efeitos visuais de alta qualidade para as pragas e a travessia do Mar Vermelho. O investimento em pesquisa histórica e consultoria especializada será crucial para garantir a precisão e a imersão. Em termos de esforço humano, uma equipe multidisciplinar será necessária, composta por roteiristas, diretores, designers de produção, historiadores, atores talentosos e uma vasta equipe técnica e de apoio. A escala da narrativa é épica, envolvendo centenas de figurantes para as cenas de multidão, tanto no Egito quanto no deserto. O tempo de produção será extenso, englobando fases de pré-produção rigorosa, filmagem em locações diversas e estúdios, e um longo período de pós-produção para os efeitos visuais e edição. A quantidade de pesquisa histórica necessária para dar vida a este período é imensa, e a dedicação à autenticidade, em todos os aspectos da produção, é um investimento em si,
A magnitude do projeto se reflete na ambição de contar uma história tão fundamental com a profundidade e o impacto que ela merece, garantindo que cada aspecto, desde a menor joia no traje de um faraó até o rugido do mar, contribua para a grandiosidade da saga de Moisés. A jornada de Moisés, uma vez que ele aceita o chamado divino, não é uma transição suave para o heroísmo, mas sim um mergulho em um processo de capacitação e transformação que exige a superação de suas próprias limitações percebidas. O que se desenrola a seguir é a fase crucial onde o homem comum, afligido por um distúrbio na fala, é moldado para se tornar o porta-voz de Deus perante o monarca mais poderoso do mundo conhecido. Essa dinâmica é fundamental para entender a natureza da intervenção divina e a dependência humana da orientação celestial. Em vez de simplesmente receber um mandato, Moisés é equipado, instruído e, por vezes, corrigido em seu caminho. A relutância inicial e a busca por um substituto, personificada em seu pedido para que Arão o acompanhasse, não são sinais de fraqueza, mas sim reflexos de uma profunda consciência de sua inadequada capacidade para a tarefa monumental que lhe foi imposta. Essa hesitação, no entanto, é precisamente o que o torna um líder mais crível e resiliente, pois sua fé não é cega, mas conquistada através da experiência e da confirmação contínua da presença e do poder divinos. Essa fase, portanto, ilumina a colaboração entre o sagrado e o humano, onde a vontade divina encontra um receptáculo imperfeito, mas disposto para operar sua vontade no plano terreno, demonstrando que a verdadeira força reside não na ausência de medo, mas na coragem de agir apesar dele. Aprofundando a natureza da resistência de Moisés, é essencial notar que ela não emana apenas de sua dificuldade de expressão, mas de uma profunda humildade e do reconhecimento da magnitude do poder contra o qual ele se opõe. O faraó não é um mero ditador. Ele é considerado uma divindade viva no Egito, um ser cuja palavra é lei e cuja vontade é absoluta. Confrontar tal figura, mesmo com a autoridade divina, seria aterrador para qualquer mortal. Moisés, tendo crescido na corte egípcia, compreende intimamente a aura de invencibilidade que cerca o faraó. Sua súplica por Arão, portanto, não é apenas uma busca por um intérprete, mas por um companheiro que compartilhe não apenas a missão, mas também o fardo e o potencial risco. Ele teme não apenas o fracasso em libertar seu povo, mas também a própria aniquilação diante de um poder tão esmagador. Essa apreensão, longe de diminuí-lo, o humaniza, tornando sua eventual aceitação do papel ainda mais poderosa. Essa luta interna é onde a fé começa a se solidificar, não como uma certeza inabalável desde o início, mas como uma confiança que cresce a cada passo, a cada palavra de encorajamento divino, a cada sinal de que ele não está sozinho nessa empreitada. É um processo de forjar a convicção em meio à incerteza, um reflexo da jornada de fé de muitos ao longo da história. O processo de capacitação divina para Moisés vai além da simples atribuição de tarefas. Envolve uma redefinição de sua identidade e um aprofundamento em seu relacionamento com o Criador. A sarça ardente, um símbolo poderoso de presença divina que não consome, é o ponto de partida para uma série de instruções e demonstrações de poder. Moisés é instruído sobre como realizar sinais e maravilhas, não como truques de mágica, mas como manifestações tangíveis do poder divino que irão convencer tanto os israelitas quanto os egípcios. O cajado que se transforma em serpente e a mão que fica leprosa e depois é curada são exemplos concretos do arsenal de Moisés, ferramentas que ele precisa aprender a usar com fé e precisão. Essa fase é crucial, porque demonstra que a autoridade divina não é meramente delegada, mas ativamente conferida e validada,
através de atos concretos. Além disso, a escolha de Arão como porta-voz de Moisés estabelece uma dinâmica de parceria vital. Arão, com sua fluência e carisma, complementa a relutância e a dificuldade de expressão de Moisés, criando uma unidade de propósito que é mais forte do que a soma de suas partes individuais. Essa colaboração sublinha a importância do trabalho em equipe e da interdependência, mesmo em missões divinas, mostrando que a força muitas vezes reside na diversidade de dons e na unidade de coração. Ao confrontar o Faraó pela primeira vez, Moisés não o faz como um indivíduo isolado, mas como um emissário com credenciais divinas explícitas. A estratégia envolve apresentar não apenas uma exigência, mas uma demonstração de poder que desafia a própria divindade auto-atribuída do Faraó. O cajado de Moisés, ao se transformar em uma serpente viva e engolir as serpentes dos magos egípcios, serve como um prelúdio para as pragas que virão. Essa demonstração inicial é um teste para a fé de Moisés e um prenúncio da resistência que ele encontrará. O Faraó, em sua arrogância, não cede facilmente. Pelo contrário, sua reação é endurecer seu coração, um ciclo que se repetirá a cada praga. Essa interação inicial estabelece o padrão para os confrontos subsequentes, destacando a natureza do conflito. Uma batalha não apenas de vontades, mas de teologias e de poderes. A forma como Moisés e Arão abordam o Faraó, com respeito mas com firmeza inabalável, demonstra uma diplomacia forjada na fé, onde a verdade e a justiça prevalecem sobre o medo e a intimidação. Essa abordagem inicial é fundamental para estabelecer a credibilidade de Moisés perante seu próprio povo e para iniciar o processo de desmantelar a fachada de poder absoluto do Faraó. A persistência de Moisés, mesmo após enfrentar a intransigência inicial do Faraó, é um testemunho de sua crescente convicção e da força que emana de sua conexão com o divino. Cada praga subsequente representa não apenas um castigo para o Egito, mas uma lição para Moisés e para os israelitas. Ele aprende a interpretar os sinais, a entender a progressão do plano divino e a confiar na capacidade de Deus de cumprir suas promessas. A transição de um homem que desejava fugir de sua responsabilidade para um líder que confronta um império é marcada por momentos de dúvida e reafirmação. A comunicação contínua com Deus, através de instruções específicas e da promessa de proteção, é o que o sustenta. Por exemplo, a instrução sobre a Páscoa, um ritual que marca a libertação iminente e que exige a participação ativa de cada família israelita, é um passo crucial na organização do povo e na infusão de esperança. Ao instruir seu povo sobre como se preparar para a saída, Moisés não está apenas transmitindo ordens. Ele está capacitando seu povo, transformando-os de escravos passivos em participantes ativos de sua própria libertação. Essa fase é, portanto, sobre a construção de resiliência, aprofundamento da fé e a preparação para o ato final de libertação, demonstrando que a verdadeira liderança envolve não apenas a visão, mas também a capacidade de mobilizar e inspirar outros a seguirem o mesmo caminho, mesmo diante do perigo iminente. Ao entrelaçarmos as complexas tessituras da jornada de Moisés, percebemos que cada fio, desde a infância protegida no seio do poder egípcio até a solitária revelação no deserto, passando pela hesitação inicial e pela subsequente, porém relutante, aceitação de um chamado que transcendia sua própria compreensão, contribui para um quadro mais amplo de transformação e propósito. A forma como um indivíduo, marcado por limitações pessoais e pela dualidade de sua origem, é gradualmente moldado por um poder superior, não para suprimir sua humanidade, mas para amplificá-la em serviço a um ideal maior, revela uma profunda dinâmica de capacitação. Essa evolução não é linear,
mas marcada por desafios internos e pela necessidade constante de reafirmação, um testemunho da resiliência do espírito humano quando guiado por uma convicção que o transcende. A partir dessas reflexões, emerge um padrão de como as forças opressoras, por mais arraigadas que sejam em sua aparente invencibilidade, podem ser gradualmente desmanteladas, não apenas pela força externa, mas pela perseverança inabalável de uma vontade que se alinha a um propósito maior. A maneira como as demonstrações de poder, inicialmente recebidas com escárnio, gradualmente desfazem a armadura da arrogância, pavimentando o caminho para uma libertação que parecia impossível, é um eco poderoso das lutas que ressoam através dos tempos. O que se torna patente é que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele, de encontrar a voz mesmo quando a hesitação ameaça silenciar, de manter o curso quando o deserto parece infinito. Nessa perspectiva, a convergência dos eventos e das experiências de Moisés aponta para uma compreensão mais profunda da natureza da liderança e da fé. Não se trata apenas de comandar um povo, mas de inspirá-lo, de compartilhar o fardo da esperança e de guiar através de provações que forjam identidade e destino. A forma como a fé, uma vez estabelecida, se torna um catalisador para a ação coletiva, transformando um grupo de escravos em uma nação em formação, é um testemunho do poder transformador de uma visão compartilhada e de uma autoridade divina que se manifesta através de meios inesperados e, por vezes, assustadores. É como observar um rio que, contido por um dique imponente, encontra uma fenda na rocha e, ao expandir-se, força seu caminho, remodelando a paisagem em seu percurso. À medida que nos aproximamos da conclusão desta exploração, a imagem que se consolida é a de um processo intrincado onde a vontade divina e a agência humana se entrelaçam de maneira inseparável. A jornada, com suas reviravoltas e seus momentos de profunda revelação, culmina em um ponto de inflexão que redefine não apenas o destino de um povo, mas também a própria concepção do que é possível quando a fé e a coragem se unem contra a adversidade. A maneira como esses elementos se alinham, preparando o palco para desdobramentos ainda mais significativos, convida à reflexão sobre os princípios fundamentais que regem a superação de obstáculos aparentemente intransponíveis, preparando o terreno para uma compreensão final mais abrangente. A saga de Moisés, desde sua infância protegida até o confronto épico com o poder absoluto do faraó, revela uma verdade profunda sobre a natureza da liderança e da resiliência humana. Não se trata apenas de um indivíduo que por acaso foi escolhido, mas de um homem que, ao longo de sua jornada, foi forjado nas chamas da dúvida e da adversidade, emergindo, transformado pela força de um propósito maior. A relutância inicial, a dificuldade de expressão, o medo palpável diante de um império, todos esses elementos não são falhas a serem escondidas, mas sim o cadinho onde sua verdadeira força foi temperada. A fé, que em muitos momentos pareceu uma chama frágil, a ser extinta pelo vento da realidade, provou ser uma brasa incandescente, capaz de aquecer e iluminar o caminho de um povo inteiro. O que a história de Moisés nos ensina, em sua essência mais pura, é que a grandeza não reside na ausência de fraquezas, mas na coragem de enfrentá-las, e através dessa confrontação, descobrir um poder que reside para além de nossas próprias limitações. A maneira como o chamado divino não eliminou suas imperfeições, mas as integrou ao seu destino, é um lembrete poderoso de que somos chamados a servir, não apesar de nossas falhas, mas muitas vezes por meio delas. A libertação de um povo do jugo da escravidão, um feito que parecia impossível diante da força opressora do Egito, torna-se um testemunho da capacidade humana de transcender o medo e a opressão quando guiada por uma convicção inabalável
e um propósito que ilumina o caminho. A travessia do Mar Vermelho, mais do que um evento histórico, é uma metáfora para a superação de barreiras intransponíveis em nossas próprias vidas. A história de Moisés nos encoraja a reconhecer as águas vermelhas que se interpõem entre nós e nossa liberdade, seja ela pessoal, social ou espiritual. Ela nos convida a buscar a força interior, a confiar na orientação que nos é dada, mesmo quando o caminho à frente parece incerto e as forças contrárias são esmagadoras. A lição final é que a verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos responder aos nossos próprios chamados, à nossa própria sarça ardente, e como encontramos a coragem para dar os passos necessários, mesmo quando nossas vozes hesitam e nossos corações batem forte com o peso da responsabilidade. A jornada de Moisés é um convite perene para que cada um de nós abrace nosso próprio potencial de libertação e liderança, encontrando a força para enfrentar nossos próprios faraós e guiar nossos povos em direção a um futuro de esperança e dignidade.